Você está ouvindo o podcast sobre liderança, produzido em parceria com o programa Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Fala, líder! Eu sou Fernanda Gonçalves, administradora, pós-graduada em Recursos Humanos, treinadora comportamental pelo IFT. E no episódio de hoje falaremos sobre liderança e super-heróis. Eu espero que esse podcast lhe encontre muito bem. Já quero deixar o nosso WhatsApp para você, inclusive nesse podcast especialmente, falar sobre o seu super-herói preferido. Manda pra gente para o DDD 22 99 222 1003. Vai ser muito legal conhecer qual é o seu super-herói preferido. O que a gente vai fazer aqui nada mais é do que uma analogia, né, do mundo corporativo com os super-heróis, que alguns, né, não vou poder falar de todos aqui, senão a gente não vai acabar nunca esse podcast, mas alguns que eu assisto, gosto, e quero também que vocês tragam comentários sobre esses super-heróis, ou quais outros super-heróis a gente poderia falar no próximo podcast, que tipo de liderança inspiradora esse super-herói traz aí para sua vida. Então imagine o seguinte, se a gente estivesse no carnaval, né? A gente já passou do carnaval, daqui a pouco o carnaval tá chegando, né? E você pudesse ir com uma fantasia de super-herói pro seu trabalho. Que fantasia você iria? Além de ir com a fantasia, quais habilidades desse super-herói você usaria no dia a dia lá do seu trabalho, sabe? Como se você de verdade fosse esse super-herói. Já pensou sobre isso? Nossa, ia ser muito legal, não ia ser divertido? E pensando sobre isso, né, eu quero trazer aqui alguns super-heróis pra gente conversar um pouquinho e ver, né, o que a gente pode aproveitar disso. E aproveitar disso com bom humor, sabe? Super-herói me lembra a infância, me lembra... Porque quando a gente é criança, a gente acredita que a gente pode tudo, né? Então, isso é muito legal. Lembro de quando eu brincava de super-herói, enfim, eu gostava bastante. E vamos falar um pouquinho sobre alguns deles pra gente conversar aqui. E aí eu gostaria que você dissesse pra gente no WhatsApp, né? Qual super-herói você teria coragem, né, de vestir a roupa e ir pro trabalho? Me diz aí, e por que esse super-herói especial? Então, vou começar falando aqui sobre o Capitão América. Um líder nato, que sabe se relacionar com a equipe, posiciona-se extremamente bem com os clientes e seus pares. Um defeito desse personagem é que ele pode ser muito rígido em suas crenças e valores, o que pode prejudicar a tomada de decisões em situações complexas. Legal a gente poder olhar e enxergar, né, os pontos fortes e os pontos que podem ser melhorados, né? Nenhum super-herói é perfeito. E na história deles, né, a gente acaba vendo isso. E é legal a gente saber, né, que existe um lado humanizado desses super-heróis. O segundo seria o Super-Homem. Super-Homem, gente. Super-Homem, né? É realmente um super-herói, com certeza um dos mais famosos. Embora ele seja um líder poderoso e inspirador, é importante lembrar, né, que os líderes do mundo real não são super-heróis, obviamente. Mas que a gente pode, né, se inspirar em questões, né, que esses super-heróis trazem no dia a dia. Uma coisa bem legal do Super-Homem, pra mim, é a integridade dele, sabe? Eu acho ele um cara tão correto, né? Mesmo quando ele não está vestido lá com a sua roupa de super-herói. Ele é muito correto, ele é muito íntegro. E isso é bem interessante. Uma pessoa muito empática, que consegue olhar para o outro, que se preocupa com as necessidades do outro. Isso é bem interessante no Super-Homem. E, com certeza, um super-herói muito corajoso,
que não tem medo de enfrentar os desafios e tomar decisões difíceis. E a gente sabe que na vida corporativa a gente tem muitos desafios e muitas decisões difíceis para tomar aí ao longo, né, do nosso dia, da nossa trajetória. Vamos falar aqui de uma heroína, vamos falar da Mulher Maravilha. E aí quando eu fui pesquisar, né, sobre super-heróis, um dos mais famosos, tá, é o Homem-Aranha. Vou falar sobre ele daqui a pouco. Mas vamos falar sobre uma heroína aqui agora, a Mulher Maravilha. E aí, algo que eu prestei atenção, né, é que a gente precisa de mais heroínas. Temos muitos super-heróis, mas cadê as heroínas, né? E quais são as características da Mulher Maravilha, né, enquanto líder? Coragem. Ela é uma líder corajosa, que não tem medo de enfrentar os desafios, luta pelo que acredita. Ela é uma guerreira habilidosa e está sempre pronta para proteger a sua equipe. Ela traz, né, o empoderamento, o que inspira outras mulheres a serem fortes e confiantes. Ela rejeita os estereótipos de gênero e mostra que as mulheres podem ser tão poderosas quanto os homens. É uma líder compassiva, que se preocupa com o bem-estar de sua equipe e dos outros. Ela é uma defensora da justiça e da igualdade. Está sempre disposta a ajudar os mais necessitados. Ela nunca desiste. Ela é persistente em seus objetivos e está sempre buscando maneiras de superar os obstáculos. É uma líder muito experiente, que tem anos de treinamento e batalhas em seu currículo, né? Ela vem de muitas existências. Para quem conhece a história aí, um pouco da história da Mulher Maravilha. E ela sabe como liderar soldados e enfrentar inimigos. E pode compartilhar a sua sabedoria com a sua equipe. Então, assim, eu gosto demais da Mulher Maravilha. Os últimos filmes, então, têm sido maravilhosos. E é, assim, uma personagem que eu gosto muito e me identifico bastante com ela. Vamos falar agora sobre... Vamos ver o que a gente pode falar. Vamos falar do Homem de Ferro? Uma das coisas que eu acho muito legal no Homem de Ferro é o bom humor. Eu acho ele muito bem-humorado. Eu acho isso muito bom. Essa habilidade, né? Essa coisa de trazer uma situação, trazer alguma questão engraçada sobre ela. Eu acho muito interessante. Eu gosto muito disso. O Homem de Ferro, ele é um líder visionário, criativo e inovador, que está sempre pensando em novas soluções para os problemas que esteja enfrentando. Ele tem uma coisinha para melhorar, né? Porque ele parece, e muitas vezes ele é arrogante e não gosta de ouvir as opiniões dos outros, o que pode prejudicar a colaboração em equipe, né? Então, portanto, ele muitas das vezes está sempre muito sozinho. Então, ele tem uma dificuldade de trabalhar, né, em equipe, em ouvir a opinião dos outros, enfim. Mas estamos todos em busca, né, da evolução, do aperfeiçoamento. Então, é interessante começar a pensar, né, se você trabalha aí com uma equipe, né, quem seria o Homem de Ferro, quem seria a Mulher Maravilha, quem seria o Capitão América. Vamos falar agora do Hulk. Quem seria o Hulk? Será que o Hulk da sua equipe já sabe controlar a raiva? Já sabe controlar as emoções? Né? A gente vê na história do Hulk, né, o quanto que ele aprendeu a controlar as emoções e transformar os seus medos em força. Ele é muito resiliente e pode lidar com situações difíceis com calma e determinação. No entanto, ele pode ser muito impulsivo e agir sem pensar nas consequências, né? Então, quando ele vai para esse exagero, né, de ser impulsivo e ele coloca a raiva, né, para fora, ele acaba fazendo bastante estragos, né? E a gente sabe que na vida real, esses estragos, quando a gente faz, eles não podem ser apagados. Não dá para voltar atrás, né? Aquela história de quando você prega, né, um prego na madeira e você tira, ali ficou o furinho, ali ficou o buraco desse prego. Você não tem como mudar isso. Então a gente precisa aprender, né? O Hulk precisa aprender inteligência emocional cada vez mais
para poder equilibrar e controlar. Vamos falar agora sobre o Thor. Nossa, o Thor é o deus do trovão, da mitologia grega. Um líder que valoriza a honra e a lealdade, que está sempre disposto a lutar pelo que acredita. Ele também é muito corajoso e pode liderar a sua equipe em situações perigosas. No entanto, como nada na vida é perfeito, né? Ele pode ser muito teimoso e também não ouvir as opiniões dos outros, né? Eu acho que tanto Thor quanto Homem de Ferro, né, eles devem ter uma liderança muito pragmática, muito forte, e acabam esquecendo, né, de olhar para o todo, de ouvir a opinião da equipe, dos companheiros. Pode reparar que quem tem uma liderança muito forte, isso já é muitas vezes um dom natural, né, uma soft skill que essa pessoa já tem de uma forma muito natural, e aí, por esse instinto muito forte, acaba trabalhando muito sozinho, tomando as decisões muito sozinho, quando pode e quando tem uma equipe, né, que você deveria, em algumas situações, perguntar, fazer com que as pessoas participem do processo, ouvir, né, outros pontos de vista. Isso faz parte aí do nosso crescimento, não que a gente precise aceitar. Mas é importante a gente pelo menos ouvir, né? Se dar a oportunidade de ouvir a opinião do outro, tá? Isso é importante a gente levar em consideração na liderança, né? Um líder, ele não é líder sozinho, existem pessoas, então essas pessoas precisam fazer parte, né, desse contexto. E aí, será que você que está ouvindo esse podcast já pensou em qual super-herói você gostaria de ser? Será que algum aqui que eu já falei faz sentido para você? Manda para o nosso WhatsApp, DDD 22 99 222 1003. Quero saber, hein? E mesmo que eu não tenha falado do super-herói que você gosta, manda, porque é importante, e coloca lá como que esse super-herói te inspira, né? O que ele traz de bom aí de liderança e o que ele pode melhorar na liderança. Conta aí pra gente. Quero saber tudo do que vocês estão pensando sobre esses super-heróis. Bom, vamos falar sobre o Homem-Aranha, que incrivelmente eu não sabia, tá, gente? Eu fiquei bem chocada quando eu achei o Homem-Aranha predominando em 57 países. Ele ganhou a marca de personagem mais popular. Olha que interessante, eu não fazia ideia disso, até porque eu não acho ele um super-herói assim que eu curta muito, não faz muito meu estilo, porque eu ainda acho ele um pouco infantil, tá, gente? Isso é só a minha percepção. Então, eu não sabia, eu gosto dos filmes do Homem-Aranha, mas eu não sabia que era isso tudo, né, nível popular. Então, vamos falar um pouquinho sobre ele aqui. O Homem-Aranha, conhecido como Peter Parker, é um dos super-heróis mais populares da Marvel aqui. Suas habilidades de liderança podem ser observadas em várias situações, tanto como herói, quanto como estudante e profissional. Então vamos ver. Ele fala aqui da importância, né, que o Homem-Aranha ele tem um senso de responsabilidade e, junto com isso, a questão do aprendizado contínuo. Então, ele gosta de estudar, de aprimorar suas habilidades, de buscar conhecimento. Isso é um ponto importante. Eu não tinha olhado por esse prisma. Então, minha nota aí para o Homem-Aranha está subindo, tá, gente? E inteligência emocional, ele demonstra inteligência emocional, lidar com situações de estresse e pressão. Ele é capaz de controlar suas emoções e tomar decisões racionais, mesmo em momentos difíceis. Então, ele precisa dar umas aulinhas para o Hulk aí, para o Hulk melhorar a inteligência emocional dele. Trabalho em equipe, ele é bom e valoriza o trabalho em equipe. Ele reconhece a importância de contar com o apoio e as habilidades de suas equipes ou de sua equipe para alcançar o sucesso. Uma coisa legal também do Homem-Aranha, né, é que ele também é um garoto bem-humorado. Eu sinto isso e acho que isso é importante também na liderança dele aí como super-herói. Ele é conhecido por sua criatividade, habilidade de pensar fora da caixa. Ele é capaz de encontrar soluções inovadoras para os problemas que enfrenta, o que o torna um líder eficaz.
Embora o Homem-Aranha seja um personagem fictício, né, suas habilidades de liderança podem ser aplicadas no mundo corporativo. E aí, habilidades bem interessantes, né, que é a inteligência emocional, essa questão de estar disposto sempre a aprender, isso é muito legal, gente. A gente assumir o nosso autodesenvolvimento e buscar conhecimento sem precisar alguém mandar a gente, né? A gente já virou adulto e a gente sabe que precisa buscar conhecimento ou aprender mais profundamente sobre um determinado assunto. Assumir a responsabilidade, aí eu falaria também da autorresponsabilidade, né? Porque grandes poderes trazem cada vez mais responsabilidades. Então, quando a gente assume mais poderes dentro de uma organização, a gente está assumindo mais responsabilidades e o que a gente está fazendo com isso. Valorizar o trabalho em equipe. Então, isso tudo é muito importante hoje para o mundo corporativo, para uma liderança eficaz. E mesmo a gente fazendo essa analogia, né, com super-heróis, eu acho importante a gente poder olhar agora, depois do que eu já coloquei aqui para vocês, talvez algumas características vocês não tinham se dado conta, assim como eu não tinha me dado conta sobre o Homem-Aranha, né? E o que a gente pode levar disso para o nosso dia a dia de trabalho enquanto líderes da gente, da nossa carreira, e enquanto líderes de equipe. Então, manda pra gente aí, manda pro nosso WhatsApp a sua opinião. Quero muito saber se faltou algum super-herói, qual é, e se você se identificou com algum que eu falei aqui, qual é também, manda pra gente para o DDD 22 992221003. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre liderança e super-heróis do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Caso deseje enviar alguma mensagem para o nosso WhatsApp, DDD 22 992221003, coloque no assunto da mensagem o nome do especialista desejado. Para mais informações sobre os nossos projetos, acesse fernandagonçalves.com, sustenta-vida.com e nosso-ead.com.